Olá, saudações a toda a gente. Meu nome é Everton Maciel, sou professor da Universidade Federal do Amapá. Estou participando desse curso junto com o professor Rodrigo e com outros colegas em torno da filosofia da ciência. Meu trabalho nesse curso vai acabar sendo fazer uma introdução à filosofia política. Então, eu vou fazer afastamentos e aproximações entre filosofia política e filosofia da ciência. Em alguma medida, eu vou acabar falando mais de filosofia política em geral, em virtude do fato de ser um curso introdutório, programado para ser hospedado dentro de uma plataforma da Universidade Federal do Amapá. Então, eu vou falar de filosofia política em geral, em 4, no máximo 5 vídeos, e a organização desses vídeos vai depender, basicamente, daquilo que trata o problema da filosofia política que chegou até nós nas nossas sociedades contemporâneas, inclusive transformado em ciência política, mais recentemente, por movimentos que se deram dentro de correntes filosóficas que são mais ligadas à área da sociologia. Mas, enfim, né, nós vamos falar de filosofia política em geral. E o que é falar de filosofia política? O que é falar de política em si, né? Para começar, eu preciso iniciar dizendo, né, que esse termo política se trata de um termo genuinamente filosófico, e a filosofia lida com o trato dos conceitos. A filosofia trabalha com o uso racional de conceitos. E esse uso pode ter vários significados, pode ter um significado lógico, pode ter um significado epistemológico, mas a filosofia basicamente lida com esse significado, com esse trato geral em torno de conceitos. E não é diferente com filosofia política. Trata-se de um problema genuinamente filosófico e suficientemente antigo para fazer parte da história da filosofia. E, basicamente, eu vou lidar com esse problema a partir de 4 tratos centrais que ele recebeu ao longo destes mais de 2000 anos, no qual a filosofia vem sendo mastigada no Ocidente. E, em primeiríssimo lugar, nós vamos lidar com a filosofia política enquanto uma doutrina, né, enquanto um conjunto de preceitos em torno do direito e da moral. Eu vou explicar ao longo do vídeo esses 4 elementos. Em segundo lugar, nós vamos lidar com a filosofia política enquanto uma teoria geral do Estado. E para falar de uma teoria geral do Estado, nós vamos falar da formação constitucional dos Estados, especialmente dos Estados ocidentais. Em terceiro lugar, nós vamos lidar com a filosofia política já se encaminhando para um patamar que é considerado genuinamente científico. Nós vamos trabalhar com a filosofia política enquanto arte ou ciência de governar. O que é um bom governo, que características possui um governo com equidade, um governo que respeita regras de justiça, o que significa um bom governo, o que significa um mau governo, depende das circunstâncias ou não depende. Nós vamos ver isso ao longo de um vídeo. Em terceiro lugar, nós vamos trabalhar com a filosofia política enquanto um estudo dos comportamentos intersubjetivos dentro da sociedade. Esse último e quarto elemento é aquele que está mais ligado, como eu disse, a uma ideia de ciência política enquanto sociologia. Nós vamos ver isso num vídeo específico a respeito do tema. E hoje, no vídeo de hoje, né, que eu quero que seja suficientemente curto, eu vou lidar com os problemas da filosofia política de uma maneira muito geral, muito introdutória, para deixar claro o que, de fato, vou fazer ao longo dos próximos 3 ou 4 vídeos, dependendo do tempo que eu for utilizar, 3 ou 4 próximos vídeos. Então, em primeiríssimo lugar, né, eu disse que nós vamos precisar trabalhar com a filosofia política enquanto
enquanto filosofia do direito e enquanto filosofia também da moral. Por que isso é importante? Porque desde os primórdios da filosofia política, naquilo que é considerado pela história da filosofia como período de síntese, o período de produção da filosofia, que acaba sendo um período de fato de síntese, né? Que numa expressão muito corriqueira, né? Tudo aquilo que veio depois de Platão e Aristóteles é nota de rodapé em torno da filosofia de Platão e Aristóteles. E de fato, foram esses dois grandes filósofos da antiguidade que sistematizaram toda a história da filosofia, e os principais problemas filosóficos lá estão. E não é diferente com a filosofia política. E foi no livro Ética Nicômaco em que esse primeiro trato para com a filosofia política ficou suficientemente sintetizado. Apesar de Platão e Aristóteles terem feito trabalhos muito diferentes entre si, foi Aristóteles que, de fato, compreendeu que existe uma conexão muito íntima entre problemas filosóficos de ordem política e problemas filosóficos de ordem moral ou ética. E nós não vamos trabalhar com curso de ética, eu não vou fazer essa distinção necessariamente aqui, mas, por hora, basta que fique claro que se trata de uma conciliação muito difícil de ser estabelecida em meio aos problemas da filosofia política. Uma conciliação que é difícil de ser estabelecida e, ao mesmo tempo, você não consegue transformar essa conexão numa conexão dissociada, né? Você não consegue afastar os problemas de filosofia política e os problemas de moralidade com a facilidade que você desejaria. E Aristóteles, ele previu na Ética Nicomaqueia, na Ética Nicômaco, né? Ele previu a filosofia como uma investigação em torno daquilo que deve ser o bem e o bem supremo, porque ele já observava, né, essas nuances, essas escalas diferentes em coisas que filosoficamente e aparentemente possuem a mesma substância. A substância é a mesma, mas o grau no qual ela se encontra nas coisas é um grau diferenciado. E é muito importante a Ética Nicomaqueia para a história da filosofia política, porque é ali que se estabelece os preceitos gerais daquilo que pode ser considerado uma teoria prática, e não uma teoria filosófica especulativa, teorética. Então, é uma filosofia genuinamente prática, e por isso que se trata de uma ciência. Aristóteles já sabia que a política é uma das ciências da filosofia. Isso é tremendamente importante para a história do pensamento humano. Eu parafraseio uma parte da Ética Nicomaqueia dizendo o seguinte: a política determina quais são as ciências necessárias na cidade, quais as que cada cidadão deve aprender e até que ponto o cidadão deve aprender. Então, trata-se fundamentalmente de uma perspectiva aristotélica genuinamente científica. Ele usa essa expressão, ele carrega a filosofia política com esse conteúdo prático, que possui também a ética. Ética e política são grandes elementos práticos da filosofia dentro da antiguidade, na perspectiva de Aristóteles. Essa conexão entre política e ética, ela não permaneceu subscrita à filosofia política antiga. Thomas Hobbes estabeleceu padrões de justiça e princípios pelos quais as coisas devem ser julgadas dentro de determinadas comunidades políticas. Esses padrões de justiça, esses princípios pelos quais os padrões de justiça são necessariamente julgados, nós chamamos hoje de leis ou convenções. E também quando Thomas Hobbes, no início da modernidade, faz, né, a sua conexão particular entre moral e
filosofia política, ele faz essa conexão, deixando muito claro que trata-se de um elemento consensual, um elemento acordado e, portanto, um elemento prático das sociedades políticas modernas. Essa teoria que Hobbes elaborou, ele elaborou de forma muito objetiva para ser também uma teoria moral, para ser também uma página importante da ética, e recebe o nome de contratualismo. Hobbes é fundamentalmente um dos pais do contratualismo moderno, justamente porque ele estabelece de maneira indissociável uma relação entre filosofia política e moral. Então, existe para esses filósofos um direito constitucionário, um direito que é regido pelo hábito das pessoas de viverem em determinadas sociedades. E os padrões de justiça pelos quais esses hábitos são julgados corretos ou incorretos são padrões necessariamente que passam por uma discussão política e consensual em torno da convenção das leis. Uma parte muito importante da história da conexão entre direito e moral e, portanto, de filosofia política e de ética. Todas as obras de direito natural para um filósofo como Hobbes são obras de política. E assim foi com todos os filósofos do contratualismo que vieram na esteira de Hobbes e deram muitas vezes respostas muito diferentes da que ele professou, mas assim também foi com filósofos que tentaram desconectar os princípios gerais da filosofia do direito com a filosofia política. Então, o grande movimento contra justamente esse tipo de conexão filosófica é também um movimento que se dá dentro de parâmetros éticos. Se chama utilitarismo. O utilitarismo que vai contra o contratualismo hobbesiano e dos filósofos contratualistas em geral, ele é um utilitarismo que justamente não reconhece, né, um direito na natureza das coisas. E é por isso que, de certa forma, sempre quando você precisa estabelecer padrões de filosofia política, você vai acabar tendo algo para falar em torno de uma filosofia moral, né? Mesmo que seja para detratar o movimento que estabelece um direito na natureza das coisas ou um direito natural. Em um segundo lugar, nós vamos falar de filosofia política enquanto uma teoria do Estado ou teoria geral do Estado. Mais uma vez, é um projeto da filosofia política que se encontra no período de síntese da filosofia política. Não só com Aristóteles, mas também com Aristóteles. Aristóteles tem uma obra que se chama justamente Política, onde ele estabelece, a partir de padrões que estão conectados com a ética, uma ciência a qual cabe indagar qual é a melhor constituição da polis, da cidade grega, da Tívitas. Qual é a melhor constituição, trazendo para nosso vocabulário contemporâneo, do Estado. Estado são elementos dentro do corpo da política que possuem constituições. Eles são formados de uma ou de outra maneira. A política é essa ciência a qual as pessoas recorrem quando elas querem saber como o Estado deve ser constituído e, fundamentalmente, se ele possui uma Constituição originária ou se essa Constituição é estabelecida através de uma convenção, de um acordo entre seus cidadãos, entre seus governantes e seus governados, por exemplo. Então, esse problema ele já está muito claro na política, na obra política do Aristóteles. E nessa obra fulcral da história da filosofia política,
O Aristóteles trata a ciência política justamente como aquela condição de estudo necessária que vai nos tornar aptos a satisfazer os nossos ideais, sempre que não haja impedimentos externos. Por exemplo, conflitos, interferência de outras nações, de outros estados, de outras polis, de outras cidades. A política, ela é fundamentalmente uma ciência que se adapta às diversas condições nas quais nós podemos colocar em prática a nossa vida em sociedade. E é na obra política que o Aristóteles mostra para o seu leitor aquilo que ele considera uma concepção antropológica, uma concepção de homem. É lá que ele chama o homem de um animal político. E isso se dá fundamentalmente porque, dentre todas as espécies, é só o homem que possui essa astúcia, essa condição, e não é só uma condição enquanto uma condição de possibilidade, é também uma necessidade humana encontrar nas ferramentas políticas condições que possam colocar as nossas vidas em comunidade nos eixos. E não só enquanto possibilidade, mas também como uma necessidade humana, Aristóteles fundamentalmente classifica o homem como um animal político. Essa é uma classificação tremendamente valorativa. Ele avalia, ele valora o homem como sendo detentor dessa condição de alguém que busca recursos para viver com os outros. Uma outra característica muito importante é a característica que Aristóteles lá busca do legislador, ou nós chamaríamos hoje, né, do político em geral, né? Ele tem na obra política condições de caracterizar aqueles que melhor têm condições de legislar. E, fundamentalmente, a teoria de Estado aristotélico já é uma teoria de Estado que busca, sim, explicar como o Estado é constituído, mas se encaminha para aquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho, qual que é, de fato, a melhor forma de governo. E ele encontra duas condições, ou dois preceitos básicos, nas quais essa pergunta em torno de qual é o melhor Estado, pergunta que se confunde com qual é a melhor forma de governo, deve ser respondida, deve ser suprida. Em primeiro lugar, descrever, sim, a forma de Estado ideal. Mas, em segundo lugar, e fundamentalmente para Aristóteles, determinar a forma do melhor Estado possível em relação a determinadas circunstâncias. Circunstâncias que caracterizam o momento político pelo qual aquela polis está vivendo, que caracterizam as condições políticas na quais aqueles cidadãos aprenderam a viver. Eles são cidadãos em condições de exercer os seus preceitos na polis, ou eles não são cidadãos com essas características empíricas. Então, Aristóteles ele não é fundamentalmente um filósofo que busca responder apenas à pergunta em torno da melhor condição possível de um Estado. Muito diferente, e é aí que eu queria chegar, da constituição da teoria do Estado, de seu mestre, de seu autor mais fundamental, daquela pessoa com a qual ele mais está dialogando, que é Platão. A principal obra de Platão é a obra República, e nessa obra Platão estabelece uma teoria do Estado onde ele adotou, de fato, um caminho em torno daquilo que é um Estado ideal. Não existe para Platão um meio termo no que se refere a uma teoria do Estado. Sempre que nós pesquisarmos em torno de uma teoria do Estado, nós vamos estar pesquisando e não a respeito de uma teoria meramente do bem comum, como para Aristóteles, mas de uma teoria da justiça. E quando o assunto é justiça, não tem uma escala onde as coisas se aproximam
ou não do justo. Ou elas são justas, ou elas não são justas. E por isso que, fundamentalmente, a República de Platão é um Estado utópico, é um Estado em condições de funcionamento perfeito do seu mecanismo político. A teoria de Estado de Platão, fundamentalmente, então, adotou um caminho utópico que é muito importante para a descrição de um Estado perfeito. Um filósofo como Platão não acredita que nós possamos atingir bons patamares de justiça dentro dos nossos estados se nós não tivermos, diante dos nossos olhos, a condição de sairmos de uma caverna e encontrarmos, e visualizarmos qual é o estado perfeito. Não está dizendo Platão que nós vamos conseguir atingir todos os objetivos da justiça dentro do Estado. Ele não está dizendo que nós estamos agora, nesse momento histórico específico, preparados para isso, mas fundamentalmente ele é um filósofo da justiça nesses termos, porque sem esse vislumbre de como o Estado deve funcionar para atender todos os critérios do justo, nós não conseguimos fazer filosofia política. Platão foi tremendamente relevante na história da filosofia política e chegou em filósofos modernos / contemporâneos, como foi o caso de Hegel. Hegel viu, agora não falando mais de polis, mas já usando essa concepção contemporânea que nós temos, essa concepção de Estado, ele viu no Estado a possibilidade de descobrir as leis morais. Então ele viu um Estado, ele visualizou aquilo que nós chamamos de absolutismo em torno de uma teoria do Estado. Ele queria um Estado tanto descritivo, saber qual que é a sua Constituição, mas ele também queria um Estado normativo. Nós brincamos dizendo que o Deus do Hegel é esse Estado absoluto. E a teoria hegeliana possui características tanto descritivas quanto normativas, no que se refere à sua concepção da teoria do Estado. Não significa que não há uma eticidade para Hegel, não significa que não há uma moralidade para Hegel, significa que todas essas coisas precisam subsumir dentro de uma concepção de Estado absoluto. E essa concepção de Estado absoluto, ela encontra dentro dela um resumo de toda a moralidade, de toda a eticidade. Bom, nesse primeiro vídeo, ainda introdutório, eu vou falar a respeito da arte ou ciência do governo. Projeto da filosofia política renascentista. Apesar de possuir, claro, características fundamentais em Platão e Aristóteles, foi em Maquiavel que essa arte ou ciência do bom governo encontrou o seu caminho mais desconectado de uma moralidade. E se trata fundamentalmente não apenas de explicar como o Estado funciona, explicar como ele se constituiu, explicar como ele se forma, mas também de tentar deixar claro para o seu leitor como o Estado se sustenta, como ele se mantém, que características deve ter para Maquiavel o governante para manter o Estado sob seu controle. Para Platão, isso se chamava ciência régia, está na obra Político. Para Aristóteles, essa arte ou ciência do governo, como eu disse, está na obra Política, num pequeno resumo aristotélico, como surgiu o governo e de que maneira ele se mantém. Esses filósofos já visualizavam essa perspectiva, mas fundamentalmente foi em Maquiavel em que a diferença entre como nós vivemos e como nós devemos viver de forma normativa, ela se sustenta. Na obra O Príncipe, Maquiavel disse textualmente, e agora eu parafraseio: donde ser necessário ao príncipe que, desejando conservar-se no poder, aprenda
a poder não ser bom e deixar de sê-lo ou não, segundo sua necessidade. Essa paráfrase do príncipe, de certa forma, nos mostra a característica daquilo que pode ser considerado um grande resumo da obra de Maquiavel, aquilo que a história do popular, do senso comum, nos chamou, nos deu o nome de maquiavélico. E essas características, elas estão na obra O Príncipe, porque lá, fundamentalmente, Maquiavel, ele de fato parece achar que os fins justificam os meios. Maquiavel nunca escreveu isso dessa forma, como essas palavras chegam aos nossos ouvidos pelos seus intérpretes. Mas ele, de fato, não acredita que o governante, aquele que detém a ciência do bom governo, seja uma pessoa boazinha, seja uma pessoa que, com sua bondade, com sua benevolência, com seu fundamental senso de justiça, consiga administrar o governo. Ele também precisa de outras características. Para Maquiavel, essas características estão muito ligadas a dois conceitos fundamentais da Renascença, que é a virtude, a habilidade, a possibilidade do governante de compreender o Estado que precisa governar e aqueles que precisam ser governados, e também a fortuna, a sorte, a capacidade do governante de interpretar as noções que o chegam e que o permitem a manutenção do poder. Em linhas gerais, esses dois conceitos eles são fundamentais para a separação entre uma filosofia política e uma moralidade. E essa distinção fundamental dá a Maquiavel o know-how para conseguir, de certa forma, fundar a ciência política com características muito mais parecidas daquilo que chegou até nós através de uma interpretação que possui justamente essa expressão como um título fundamental, ciência política, do que aquela interpretação que nós vínhamos tendo ao longo da história do pensamento, que é uma interpretação onde fatos e valores estão colados no mundo da filosofia política. Uma das mais importantes concepções filosóficas que Maquiavel deixou para nós e que foi fruto e que gerou muita discussão desde o período do Renascimento é justamente a concepção de honestidade. E Kant, ele de fato, ele lidou com essa concepção de honestidade de forma primorosa nos seus escritos em torno da doutrina do direito, ou da arte, ou da ciência de governar para Kant. E Kant, por exemplo, ele conseguiu confrontar uma expressão do senso comum que vocês já devem ter ouvido com muita frequência, É uma expressão moralizante, que nós ouvimos muito, por exemplo, das pessoas que querem nos ensinar alguma coisa, nossos pais, nossos avós, ou pelo menos nós deveríamos ouvir essa expressão com alguma frequência. A honestidade é a melhor política. Kant, um bom leitor de Maquiavel, entre outras coisas, também um bom contratualista e um bom leitor de Rousseau, ele colocou em xeque e ele mostrou a impossibilidade de se provar filosoficamente que a honestidade é, de fato, a melhor política. Mas Kant, ele estabeleceu uma fundação da lei moral por si mesmo. E ele esperava que a política do iluminismo, a política do esclarecimento, conseguisse substituir essa noção geral de a honestidade é a melhor política por uma expressão com as seguintes características: a honestidade é melhor que qualquer política. Essa é uma expressão
genuinamente que caracteriza a arte e a ciência de governar para um iluminista com as características de Kant, porque, de fato, nós não conseguimos estabelecer os padrões gerais da modernidade sem que as pessoas consigam pensar por si mesmas. E isso envolve publicidade da ação política, envolve esclarecimento dos concidadãos e envolve, para Kant, a fundação da lei moral, a reconexão entre não política e ética, mas de uma política fundada sobre a moralidade. E o bem do Estado, dessa forma, para Kant, não é diferente do bem de um indivíduo. E isso é tremendamente importante, porque o indivíduo do iluminismo kantiano é aquele que reconhece a lei moral por si só. E ele não vai reconhecer a lei moral por si só se ele não conseguir apreender que o seu bem-estar é o mesmo que o bem-estar dos seus concidadãos. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar da ciência política per se. Né? Que características tem a ciência política no seio da modernidade? A política como uma ciência positiva, fundada fundamentalmente por uma corrente filosófica chamada positivismo, e que também nos deu aquilo que nós chamamos hoje, contemporaneamente, de sociologia. Trata-se da política enquanto ciência positiva, fundamentalmente expressa por uma dupla de pensadores do século XIX, Saint-Simon e Auguste Comte. A ciência como leis de funcionamento da sociedade. A sociologia enquanto algo que consegue descrever o funcionamento do social. Mais do que meramente descrever, esses dois autores tinham essa noção de que, ao descrever, você também influencia, você também normatiza o social. E você precisa da compreensão dos fenômenos políticos para conseguir exercer essa influência. Né? Então, a filosofia política, nesses termos da contemporaneidade, ela foi muito influenciada pelo positivismo desses dois autores, e ela é fundamentalmente uma ciência da sociedade humana, que mostra quais, não apenas explica, mas mostra quais são as leis ou tendências psicológicas fundamentais da sociedade. Aquelas tendências que dizem respeito aos fenômenos políticos objetivos. E nós não podemos simplesmente resumir a filosofia política à sociologia, porque, de certa forma, ainda existe muita disputa em torno desse segundo termo, sociologia, como sendo todas as ciências sociais, e não só as ciências políticas, mas é a ciência política que vai conseguir, para esses autores, explicar o funcionamento de, por exemplo, políticas públicas que devem ser implementadas nas determinadas sociedades. Quando elas devem ser implementadas? Que características devem ter que características deve ter o funcionamento dessa implementação? Então, é um passo seguinte à mera arte de bem governar. É uma arte de bem governar que, para esses autores, é genuinamente científica. Tá? Eu me despeço aqui. Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos fazer um apanhado dessas 4 correntes. Saudações a todos. Nós nos vemos numa próxima oportunidade.